Bom, amigos, então vamos começar. A princípio, eu vou só ler o trecho evangélico, o trecho de Mateus, e abrir para as considerações, para os comentários. Aqueles que estão iniciando hoje o estudo do Evangelho, a gente procura otimizar o nosso tempo e aproveitar ao máximo para fomentar e otimizar o entendimento da mensagem. Então, não temos a pressa de ler muito. Mais ainda, inclusive isso foi decisão e acordo que nós fizemos, eu e a colega que partilha do trabalho, de mais ainda ser mais lento ainda e ser mais sucinto ainda na leitura, a fim de sobrar tempo para a gente poder aprofundar o assunto. Esse estudo não tem um prazo específico para terminar, né? Não tem um período específico para terminar. A ideia é que a gente possa aproveitar ao máximo e saborear, digamos assim, as letras do Evangelho, sem a preocupação de esgotar, de ter um prazo determinado para acabar. E por isso, nós sempre damos uma atenção especial ao trecho que serve de tema principal de cada capítulo dos 28 capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, particularmente 27, né? Porque o último é sobre preces, não tem um trecho evangélico específico, mas os 27 capítulos aí que compõem a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, tem sempre um texto do Novo Testamento que Kardec recorta e que serve de tema central para todo o capítulo. Esse texto que inicia cada capítulo é aquele que a gente dá uma maior atenção, porque, digamos assim, é a raiz de toda a árvore, né? É a base fundamental de todo o edifício que Kardec desenvolve com seu raciocínio em cada capítulo. Por isso a gente sempre dá uma atenção especial e a priori a gente não vai nem ler o comentário de Kardec, a gente só vai se deter nessa parábola, que é uma das parábolas mais populares do Evangelho de Jesus, talvez depois da parábola do semeador. Essa é uma das parábolas mais populares, a parábola do festim de bodas, que aparece no Evangelho de Mateus. Esse mesmo tema repetido em outras passagens, em outras parábolas. Por exemplo, o mesmo tema está a do joio e do trigo, com alguma diferença, mas a mesma temática está na parábola das 10 virgens e algumas outras parábolas, né, que falam sobre festa, sobre festim, sobre festividade. Aqui, nós iremos ler o texto de Mateus e depois entrar em considerações. Parábola do festim de bodas. Alguns evangelhos pode ter palavras e trechos diferentes por conta da tradução, mas de maneira geral estamos aqui com a tradução da FEB, Federação Espírita Brasileira, a edição de Evandro Noleto Bezerra, não é de Aguilhão Ribeiro, porque tem de Aguilhão Ribeiro também, da FEB. A gente procura acompanhar essa de Evandro Noleto Bezerra, porque ele fez uma espécie de síntese das outras traduções e colocou algumas notas de rodapé interessantes. Mas aqueles que estiverem com a do ID, Instituto de Difusão Espírita, a tradução de Herculano Pires, que é um pouco diferente, mas que também está dentro da correção, e tantos outros, né? A gente vai ver que a essência é a mesma, modificando algumas palavras. Vamos aí dar início. Parábola do festim de bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar o casamento do seu filho, enviou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei enviou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles, sem dar importância a isso, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim de bodas está inteiramente preparado. Mas não eram dignos os que para ele foram chamados. E depois às encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa.
O rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa. E percebendo um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. Bom, muito fácil a parábola, né? Todo mundo pode ir para casa, porque está tudo claro, né? Brincadeiras à parte, Allan Kardec tem um comentário belíssimo, né? Talvez eu não esteja lendo o trecho de Kardec justamente para isso, para não me faltar comentários mais tarde. Mas a verdade é que o texto de Kardec, digamos assim, vai na essência, naquilo que é essencial, naquilo como ele sempre tinha economia, né? E era muito sucinto no pensamento dele, ele ia naquilo que era essencial, deixando inclusive para os futuros estudiosos e para aqueles que interpretariam esse texto futuramente, poder agregar outros enfoques da parábola, sem necessariamente substituir aquilo que ele colocou como sendo essencial para o nosso entendimento. Nós já sabemos e já discutimos aqui que as parábolas de Jesus são grandes temáticas que ele colocava numa linguagem simples, em alguns momentos até grosseira a linguagem, numa linguagem até estranha para o homem ocidental do século XXI, porque ele utilizava elementos daquele povo, daquela população, mas através daqueles elementos, daquela roupagem até grosseira, ele extraía temas que são atemporais, que são universais. E é interessante, a gente vai ver isso nessa parábola, que em algumas parábolas Jesus fala para a época e fala para o futuro ao mesmo tempo. Ou seja, ele dá também uma mensagem do contexto, daquilo que a população estava vivendo, daquilo que o mundo estava experimentando, que estava circunstanciado àquela época, mas ao mesmo tempo é uma mensagem para todos os tempos. Então é interessante isso porque as parábolas de Jesus, eu costumo dizer que lida com arquétipos. Para quem não sabe, arquétipos são temas universais, são padrões universais. Eu não vou entrar aqui pelos conceitos junguianos, né? O quanto Jung discutiu sobre a teoria dos arquétipos, né? O que é que ele trouxe, a origem da palavra arquétipo, senão a gente vai tomar muito tempo para isso. Basta entender que arquétipos são temas universais, são padrões universais, né? Arquétipos é como se fossem grandes recipientes nos quais a gente coloca o líquido que a gente quiser. Né? A gente pode colocar o suco de manga, de goiaba, o que a gente quiser, mas o recipiente continua o mesmo e o suco vai se amoldando à forma do recipiente. E quando a gente pega, por exemplo, o Apocalipse de João, e a gente vê lá os 4 cavaleiros do Apocalipse, aí o povo quis dizer que os 4 cavaleiros do Apocalipse sofreram 4 tragédias da humanidade, né? Entre os quais o petróleo e assim por diante. Essa é uma interpretação, é um suco que cabe dentro do vasilhame. Mas o Apocalipse de João não falava disso, fala de temas. E esses temas podem ser encaixados em cada época, porque fala de padrões universais. Aí os 4 cavaleiros do Apocalipse simbolizaram mais tarde 4 figuras perversas da humanidade, né? Que estariam destruindo o mundo. Pode ser, mas não é isso só. São temas maiores que se encaixam em elementos temporais e pontuais de contexto da época. Parábolas de Jesus falam de arquétipos, de temas gerais que servem para qualquer época. O interessante dessa parábola é que a de Mateus, o texto de Mateus ficou muito conhecido, ficou célebre. Mas a parábola das bodas, do festim de bodas, né? Porque tem variações na nomenclatura, está presente no Evangelho de Lucas também. O Evangelho de Lucas também tem essa parábola, mas é muito diferente o texto de Lucas para o texto de Mateus. Não é à toa que Kardec pegou o texto de Mateus. O texto de Mateus me parece mais rico, pelo menos para essa parábola. É um texto muito mais rico, muito mais bem emoldurado. Porque Mateus escreve para um público, a gente já disse isso várias vezes aqui, e Lucas escreve para outro público. Mateus é hebreu, judeu, falando aos seus irmãos de raça e de judaísmo a respeito do Messias. Então ele tenta encaixar os temas do Evangelho, fazendo conexão com a Bíblia hebraica, com o Antigo Testamento, com a lei. E ao mesmo tempo, Mateus fala para o seu povo numa linguagem do judaísmo, associando a lei, associando
aos padrões da época, né? Então é interessante porque Mateus faz algumas considerações que são interessantes para o judeu. Lucas é grego, não está interessado, portanto, no mesmo interesse de Mateus, pega a mesma parábola e faz considerações mais de caráter geral, inclusive para os gentios, ou seja, os não-judeus, poderem entender aquela mensagem adaptada aos seus contextos, né? Por que nós estamos dizendo isso? Porque há algumas colocações aqui que só servem no Evangelho de Mateus para os fariseus, que era uma espécie de advertência ao povo judeu, especialmente aos saduceus e aos fariseus, que eram as classes dominantes, não apenas mais esclarecidas intelectualmente, ou seja, que sabiam mais, que tinham monopólio do conhecimento, que detinham o poder, né, financeiro, material, político e também o saber, o conhecimento. Então era uma espécie de advertência para essa população, né? E ao mesmo tempo era uma mensagem de caráter universal. Quando a gente pega essa parábola de Jesus, como todas as parábolas de Jesus, ao pé da letra, essas parábolas têm sempre absurdos, exageros e incongruências. E essa parábola é recheada de incongruências. E não é à toa, é de propósito. Porque para quem ouvia aquela parábola, para quem estava inserido naquele contexto, Jesus falando desses elementos aqui que eram conhecidos, a pessoa parava para prestar atenção, porque começava a ver o absurdo de alguns trechos, as incongruências de outro. Então essa parábola é cheia de incongruência. Primeiro, a noiva no casamento entre os hebreus era a figura de destaque, não mudou muito até hoje, né? O noivo entra no casamento até hoje meio que sem saber porque ele está ali, né? Ele está ali meio que de figurante, né? Ele foi convidado, chega meio assim depressivo, meio angustiado, mas o olhar é para a noiva, né? Então a expectativa é toda em cima da noiva. O noivo nem sabe porque ele está ali naquele local, mas, enfim, ele está ali de figurante. Na época de Jesus também a noiva era a figura principal. Por quê? Por um aspecto econômico, havia a questão do dote, né, da venda do dote, o pai transferia para a filha, né? Então havia a cultura do financeiro, a cultura patriarcal, né? Apesar da monogamia legalmente estabelecida, a poligamia existia do ponto de vista masculino, né? Na verdade, a monogamia era algo legal, porque a monogamia era feminina, né? Era uma expressão considerada feminina, porque, na verdade, a poligamia masculina não era poligamia, porque havia a ideia da mulher ser objeto, ser uma espécie de patrimônio do homem. Então, a ideia do adultério, eu sei que é um horror, mas a ideia do adultério era algo que caía no furto, né? Porque era um patrimônio que lhe pertencia. Então, a ideia do adultério recaía sobre a mulher, porque, em tese, era um patrimônio dele que estava sendo espoliado por outro. Então, mais ou menos era essa a ideia, um bem jurídico dele. Mas, legalmente falando, tinha o slogan e a aparência de monogamia. A noiva, no entanto, era a figura de destaque, era a figura, o papel principal, né? E, ao mesmo tempo, na parábola, a noiva nem aparece. A noiva nem é mencionada. O segundo elemento, o noivo, que quase também não é mencionado, porque a parábola não fala do noivo. Embora o noivo é uma figura importante na parábola, a parábola não fala no noivo. O enfoque da parábola é sobre convite e a reação dos convidados. Esse é o enfoque da parábola. Há outras parábolas que falam do noivo, do casamento. A parábola das 10 virgens fala mais do noivo, né, e das noivas esperando, né? Então, é interessante isso. Uma outra coisa, o rei incendeia a cidade depois que os primeiros convites são formulados e são recusados. Como é que o rei incendeia a cidade e depois faz o casamento na cidade toda queimada? É uma outra incongruência, mas é de propósito. Jesus fazia isso de propósito, para catalisar a atenção, para o povo ver, peraí, que negócio é esse? Era a maiêutica socrática, né? A provocação no bom sentido para as pessoas reagirem e aprofundarem e entenderem. Todas as pessoas são convidadas. O Evangelho de Lucas fala que até os mendigos eram convidados. Então, quer dizer, o rei manda chamar até os mendigos da rua, qualquer pessoa, bons ou maus, como diz o texto de Mateus, e espera que as pessoas estejam vestidas a caráter para entrar no casamento, ou tem incongruência. Então a gente vê que o texto é recheado de absurdos, de incongruências, literalmente falando, não faz sentido algumas passagens, mas é de propósito. É de propósito. Eu não vou repetir aquilo que a gente já repetiu aqui, o casamento na cultura hebraica era muito valorizado, tanto é que o texto de Mateus não fala de boda no singular, fala de bodas, porque eram vários dias, né? Vários dias, imagina o preço do buffet.
vários dias o casamento rolando, né? Então, por isso que está falando aqui Mateus bois, etc., né? Imagine. Então, para alimentar a população, era algo... Está entendendo por que em Caná da Galileia, quando faltou vinho, houve um desespero e Jesus interviu? Porque eram vários dias, então faltou vinho. Né? E era sinal de má sorte, de mau agouro, né? Na cultura da época. Os noivos eram amigos de sua mãe, Maria de Nazaré, né? Então ele interviu. O casamento era considerado, e Kardec diz isso no comentário dele, o casamento na cultura hebraica era considerado a união mais importante, a união por excelência, era considerada a união modelo, porque e até hoje é considerada a união de maior intimidade, né? Já que a união conjugal envolve não apenas partilha de sentimentos, de emoções, de corpos, né? Há um compartilhamento de um monte de coisa, né? Por isso se chama da união por excelência, né? E por isso, em vários textos do Antigo Testamento, e Kardec fala isso também, o casamento muitas vezes é usado no Antigo Testamento como metáfora para falar da união da criatura com o Criador. A gente já comentou aqui o texto de Oséias, no capítulo 5, né, que Deus aparece a Oséias e fala assim: Oséias, eu sou casado com 2 mulheres e as 2 me traíram e agora eu quero resgatá-las. Né? Deus falando isso para Oséias. É um símbolo, né, que ele está falando de Jerusalém e de Samaria, porque as 2 cidades se dividiam e entraram em disputa. Né? Então, as 2 cidades eram noivas dele, que traíram ele, né? E ele se sentia agora traído e agora queria resgatar ambas para voltar a se casar com elas, voltar à união com elas. Então é um símbolo, né, dessa... Então quando a pessoa se prostituía, é porque a pessoa se rompia com Deus. Né? Então a prostituição, né, tinha a ver com essa expressão. Né? Da mesma forma, divórcio rompia a ligação, essa união íntima. Ou seja, é bonito isso na cultura hebraica, né? A ideia de que você devia ter uma união de intimidade com Deus, de proximidade. Né? Essa é a ideia, a relação íntima com o Criador. E esse símbolo da união aparece em Oséias, em Jeremias, se não me falha a memória, também em Isaías aparece essa ideia de que o indivíduo deveria se unir a Deus à semelhança de um casamento. Né? Daí a ideia da Arca da Aliança em Jerusalém, né? Aí a ideia de Deus aparecer ao povo hebreu e fazer uma aliança. Né? Então havia tudo isso, né? A cultura hebraica valorizava muito isso. Né? Eu sou o teu Deus, tu és o meu povo, e tu serás uma bênção para outras nações. Infelizmente o povo hebreu esqueceu essa última frase. Né? Acreditou que ele era o Deus, Yahvé era o Deus, o povo hebreu era o povo, mas não se tornou uma bênção para outras nações. E a parábola fala isso. Prestemos atenção, porque o ensinamento da parábola fala isso. Que esse terceiro ensinamento... Jesus está querendo dizer na parábola que esse terceiro ensinamento foi esquecido pelo povo hebreu. É uma alfinetada, no bom sentido da palavra, aos fariseus, principalmente. Mas também é um ensinamento geral. O texto começa: o reino dos céus é semelhante, e a gente já explicou aqui, que isso está em Mateus. Né? Reino dos céus aparece em Mateus, e só em Mateus. Nos outros evangelhos é reino de Deus, porque Mateus é hebreu, e o hebreu não falava Deus, né? Falar o nome de Deus em vão. Essa era a expressão, né? Não se pronunciava o nome de Yahvé, né? E o nome, então dava inclusive outros nomes, mas não se falava de maneira em demasia. Mas, por exemplo, Lucas já aparece reino de Deus. Então essa era mais ou menos a ideia. Fala do rei e o casamento do filho do rei. É uma clara alusão, já que Jesus faz em outras parábolas isso, a Deus como rei, né? Daí reino de Deus. Se o reino é de Deus, quem é o rei? É Deus. Então quem é o rei da parábola é Deus. E o filho do rei é o próprio Jesus. Então, é essa a ideia que se repete na parábola das 10 virgens e em outras parábolas, de que ali estava o casamento de Jesus, o filho do rei, com a humanidade toda. Por isso que a noiva não aparece. Porque a humanidade toda é a noiva. Né? É o casamento de Jesus com a humanidade. Emmanuel resgata esse trecho na obra O Consolador, e já citamos também isso aqui, dizendo o seguinte: a humanidade continua no noivado com Jesus até hoje. Ainda não fez a união definitiva. Ainda não se consociou definitivamente com ele. Né? A humanidade continua noivando. E a parábola fala isso. Emmanuel repete a parábola. Porque a parábola fala que as bodas estão preparadas, mas não fala que a boda aconteceu. A festa está preparada, mas não fala que o casamento aconteceu. Note bem. Estão preparadas, as coisas estão preparadas, mas o casamento ainda não acontece. A parábola parece não terminar.
Parece indicar que o casamento ainda não aconteceu. Então, isso é muito interessante a gente pensar nisso, né? E aí a gente pensa o seguinte, qual é o contexto da época? Qual é a mensagem que Jesus está direcionando na época? Vou ler um trecho. Pegaram os servos e os mataram. Ou então, o festim de bodas está preparado, mas não eram dignos os que, para ele, foram chamados. Quem foi que foi chamado para as bodas e que recusou o convite? O povo hebreu. O povo hebreu foi chamado. Quem eram os servos do rei que eram enviados? Os profetas. Os grandes missionários que foram enviados. E o que é que eles fizeram? Pegaram os servos e os mataram. Ou seja, não ouviram os profetas, desconsideraram os profetas, alguns os mataram, ou trataram com ultrajes, como está o texto. Ou seja, negligenciaram. Veja a importância da primeira revelação. Eles foram o povo que recebeu a primeira revelação. E era um povo responsável. Todo país tem uma missão. Diz Humberto de Campos, em Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. A missão de Israel ali era espalhar o monoteísmo, bem ou mal, caducando e se batendo, conseguiu espalhar o monoteísmo, né? Porque as nações começaram a implantar, a absorver o monoteísmo, o Deus único, né? Mas a missão de Israel ia além disso. Né? E como o povo hebreu era mais bem preparado, Paulo vai falar mais tarde isso, né? Vai falar que os que conseguem se alimentar de alimento sólido parecem não querer o alimento, parecem continuar querendo leite de criança. Ele fala isso em uma das epístolas dele. Ora bem, a criança a gente dá leite, né? E o adulto já come alimento sólido. Paulo está brincando com a metáfora, dizendo que a criança espiritual não consegue digerir tudo. E que ele está dizendo que os fariseus eram adultos que podiam digerir o alimento e justamente não faziam. Emmanuel, quando examina os 4 povos capelinos em A Caminho da Luz, vai dizer, dos 4 povos que emigraram de Capela para cá, o mais problemático era o povo hebreu. Por quê? Porque tinha mais saber, que sintetizava a sabedoria espiritual do Egito, da Índia, e superava o arianismo materialista, o sensualismo hedonista, que tinha uma noção da divindade mais sofisticada, era a síntese do esoterismo, do misticismo dos outros povos do Oriente, principalmente do Oriente, tinha uma noção de mortalidade da alma bastante eficaz, né? Então tinham saber, mas não vivenciavam. E desenvolveram um sentimento de nacionalismo exacerbado. Nós somos os privilegiados, nós somos o povo único, né? O Deus único, nós somos os melhores, uma espécie de egocentrismo. E aí Emmanuel vai dizer o seguinte, há de se perguntar se esse era o povo mais problemático, por que Jesus escolheu mergulhar justamente nesse povo? Olha que coisa interessante. E aí Emmanuel diz assim, porque os sãos não precisam de médico. Ou seja, Jesus mergulhou entre os mais adoentados. Os mais adoentados são aqueles que eram mais esclarecidos, portanto tinham mais responsabilidade, e não vivenciavam, então tinham mais débitos. Por isso que Jesus disse aos fariseus, se fosseis realmente cegos, não veríeis, mas sois videntes e ainda assim não enxergais a luz, porque não quereis, porque o pior cego é aquele que não quer ver. Né? Falou isso aos fariseus, ou seja, eles tinham a luz, eles eram um povo esclarecido e por isso eram os mais doentes. Olha que coisa interessante, eram os mais doentes, eram os mais endividados, porque sabiam e não vivenciavam aquilo que sabiam. E ao mesmo tempo, por serem mais esclarecidos, a divindade mandou a eles o patrimônio mais elevado, para que eles pudessem ter a chance de democratizar, de universalizar aquela mensagem. Mas Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês foram convidados ao longo dos tempos. Vocês foram, olha o convite, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vocês foram chamados, mas vocês não têm atendido. Sabe o que vai acontecer? Deus vai convidar todos. No meio da rua, bons e maus, vai convidar todos. Por que bons e maus? Porque quem não era judeu era considerado mau. Era considerado gente que não era de Deus. Então, essa parábola é tão interessante que eu não li o texto de Kardec de propósito, porque na próxima semana a gente vai desdobrar com várias coisas que está no Espiritismo. De leis morais a perispírito a gente encontra nessa parábola. Afinal, túnica nupcial é o quê? Eu não vou nem entrar muito por aí, porque tem muita coisa. Então a gente tem uma série de coisas nessa parábola. Eu vou me ater só ao texto evangélico, ao texto do Novo Testamento, e ainda assim não vou acabar. Olha que coisa interessante. Quando Jesus fala que o rei vai mandar convidar todos pelo caminho,
ele está antecipando a tarefa de Paulo de Tarso. Ele está dizendo que mais tarde a mensagem dele seria universalizada. O que é que Paulo entendeu? Que a mensagem não podia ficar na Palestina, senão seria abafada pelo egoísmo, pela egolatria do farisaísmo judaico. Ele entendeu isso e diz, não, a mensagem tem que ir para todos os povos, para os gentios, ou seja, para todas as gentes. A tarefa de Paulo de Tarso foi universalizar o cristianismo. Talvez Jesus já soubesse que Paulo de Tarso já encarnado, talvez já estivesse mergulhado no corpo ainda no início, né? Ou um pouco depois encarnaria. Jesus já sabia que viria alguém com essa tarefa. Não sabia o caminho que Saulo tomou, né? Porque aquilo ali é livre-arbítrio também, né? A complicação que ele fez na tarefa dele, que mais tarde ele teve que fazer o caminho de volta, né? Porque poderia ser diferente. Mas ele trazia as características, por isso que Jesus apareceu, né, em ressurreição, né, a Paulo de Tarso. Né? E é interessante porque Jesus está falando aqui numa universalização da mensagem de Deus, está falando que a sua mensagem é para além dos hebreus, que os hebreus tinham uma tarefa de pegar, acolher essa mensagem para encaminhar e repassar para o mundo, e não fizeram isso. Olha que coisa interessante. Né? Aí mais tarde, eu comentei aqui, né? Paulo vai dizer que o justo será salvo pela fé e não pelas obras da lei. Né? Avodá, Torá, né? Obras da lei. Né? Torá é lei. Né? E aí os irmãos nossos, com todo respeito, principalmente depois de Calvino, né, no movimento protestante, vai dizer, tá vendo? Quem tiver fé vai ser salvo. Então, quem acreditar em Jesus vai ser salvo, não precisa fazer obra nenhuma. Primeiro que era obras da lei. E obras da lei é o ritual do templo, ou seja, ficar pegado ao farisaísmo da lei. E depois, fé para Paulo e para o hebreu não era acreditar. Acreditar em Jesus é salvo. Ora bem, isso é muito fácil. Fé significava fidelidade, né? Entrega ao ideal, a algo que se abraçou. E é interessante a gente pensar nisso, porque eles não tinham o espiritismo, não tinham a visão do Consolador, né? Mas tinham uma visão de que haveria uma era, né, que alguns teólogos chamam de era messiânica, né, uma era especial, Roland Rabar, né, em hebreu, que significaria a Jerusalém libertada. Né. Paulo sabia disso, porque era muito culto, mas não sabia como é que isso ia acontecer. Por quê? Porque Paulo não tinha o espiritismo. Não tinha a visão que a gente tem da transição planetária. Ele sabia que havia... Tanto é que em alguns textos de Paulo, alguns teólogos dizem que Paulo acreditava na ressurreição, mas não numa ressurreição como a gente acredita, né? Voltar com o corpo material. Sabe o que Paulo acreditava? Que uma ressurreição ia acontecer como uma espécie de nirvana do budismo. Sabe o que é isso? É quando o indivíduo encontrar tanta plenitude que a criatura não mais vai semear em corpo animal, mas vai viver em corpo espiritual. Lembra aquela epístola de Paulo que ele fala? Semeia em corpo animal e se colhe em corpo espiritual. Porque há o corpo animal, de carne, corruptível, e há o corpo espiritual. Ele acreditava que haveria uma ressurreição e que a gente viveria em corpos espirituais. Note bem que ele não tinha espiritismo para falar sobre transição planetária e sobre evolução. O que é que Kardec vai dizer? Kardec vai dizer que o espírito evolui, reencarnação, até chegar o momento que ele não precisa mais reencarnar. E ele vive na pátria espiritual, por definitivo. O espírito em erraticidade. Alguns autores dizem que a erraticidade é um tempo, né? Não é apenas uma condição. Eu acredito que seja uma condição e um tempo. Um tempo porque é um intervalo entre uma encarnação e outra, mas dá uma condição que é o espírito errante. É alguém que necessita ainda reencarnar. Né? Ou seja, o espírito errante não é um habitante definitivo do mundo espiritual. É um passageiro. Volta ao mundo espiritual, mas depois tem que voltar para a Terra, para o corpo físico. O espírito puro já mora definitivamente no mundo espiritual. Então, Paulo está falando sobre isso, né? Sobre essa união, essa vinculação, que é o reino dos céus. Por isso que o reino dos céus é uma festa, ou seja, é uma plenitude, é uma alegria. Quando é que isso vai se apresentar? Quando é que isso que vai acontecer? Quando houver um casamento entre o psiquismo divino, ou seja, o Cristo, e a criatura, e a humanidade. Então, é mais ou menos essa ideia, né, que o texto passa. Tem muito mais coisas que eu podia dizer aqui sobre essa passagem, né? Tem muito mais elementos, mas
eu acho que por hoje, para a gente abrir para as considerações, eu acho que já está de bom tamanho, né? Eu acho que a ideia que a gente deve trazer é a ideia de que nós temos uma cultura que recebeu uma missão, que não atendeu essa missão, e aí a gente entra no seguinte: qual é a ideia de muitos os chamados e poucos os escolhidos? Jesus conclui dizendo o seguinte, que todos serão chamados. Mas como é que a gente se faz escolhido? Note que não é alguém que escolhe. Claro que há uma escolha de quem é chamado. Mas a escolha de quem é chamado não faz com que a pessoa seja escolhida por si mesmo. O indivíduo faz a escolha e aí ele é escolhido. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que Jesus está dizendo que ser chamado é universal, mas depende da pessoa aceitar ou não o convite. Um ponto. Ao aceitar ou não o convite, para aceitar ou não o convite, a pessoa tem que se preparar para o convite, que é o símbolo da túnica nupcial, que eu estou tentando deixar para a próxima semana, mas a língua está coçando, né? A túnica nupcial, então, que é aceitar o convite e entrar vestido a caráter nessa festa, nesse casamento. Quando o indivíduo aceita o convite e se prepara, não é ele que escolhe, ainda assim ele é escolhido. Ele é escolhido, então ele tem que atender ao chamado, como dizem os junguianos, né, ao arquétipo do chamado, e a partir daí, ainda assim, ele espera ser escolhido. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como nós dissemos na semana passada, há uma parte que é nossa, que nós fazemos, e há uma parte que está acima de nós. O problema é que a gente nem faz a nossa parte. Aliás, a gente tem duas posições. Ou a gente transfere tudo a Deus, terceiriza tudo a Deus e quer que Deus faça tudo. Ou a gente acha que a gente tem que fazer tudo, inclusive a parte de Deus. Porque talvez Deus não saiba, a gente quer controlar tudo. Né? Como diz um grande terapeuta americano, né? Ele costuma dizer, relaxe, nunca você esteve em controle. Né? Porque a gente às vezes acha que está em controle, diz, perdi o controle. Não, você nunca teve. Você só achou que tinha. Você só tomou consciência que não tinha. E agora você está angustiado porque você não tem controle. Nunca teve. Porque você tem a sua parte a fazer. O bem, o livre-arbítrio, as suas opções. Mas para isso, precisa de algo maior, que é um instrumento. Do contrário, você está fazendo bem, está seguindo os seus projetos, aí vem um AVC. Mudou tudo. Você fica em cima da cama. Alguma coisa se altera que está acima de você. Então tem uma parte que está acima. Né? E tem uma parte que é nossa. O difícil é saber onde um termina e outro começa. Essa é a grande sabedoria. Né? E aqui nós temos, então, portanto, o arquétipo do chamado, a decisão de recusar ou não o convite, de escolher ou não aquele convite, e ao mesmo tempo se preparar para poder aceitar bem o convite. Porque ninguém aceita um convite se não estiver preparado para honrar com aquele convite. Então é mais ou menos essa ideia aqui, né? É mais ou menos essa ideia que faz com que a pessoa seja escolhida. Né? Ou seja, ele opta por aceitar, ele se prepara para ser escolhida. Então é essa mais ou menos a ideia. Por isso, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Né? Vamos abrir aí para comentários, para considerações. É verdade. Todos ouviram a pergunta dela? Porque às vezes algumas pessoas me pedem para repetir. Repete? Ela está perguntando sobre a relação da criatura com Deus, porque é uma das coisas mais complexas, mais abstratas. Às vezes a gente tem uma facilidade maior da conexão com determinados espíritos ou determinados vultos, e não com Deus. E é verdade. Por quê? Como diz um espírito que psicografou por José Raul Teixeira, o sapo tem dificuldade de compreender as estrelas. Ou seja, nós, como dizem os espíritos, falta uma percepção para a gente compreender a divindade. Quando Kardec examina a divindade em A Gênese, Kardec vai dizer o seguinte, vai fazer toda aquela consideração filosófica sobre a divindade, a providência, né, etc. E conclui dizendo o seguinte, ele conclui dizendo mais ou menos o seguinte, a criatura não sabe ainda e não conhece ainda a essência do Criador. Os atributos de Deus que nós estamos apresentando aqui, não é o que Deus é, mas aquilo que Deus não pode deixar de ser. Onipotente, onipresente, único, imaterial, soberanamente justo e bom, que são aqueles atributos que a gente tem no Livro dos Espíritos e mais tarde em A Gênese. Esses são atributos que, pela lógica, Deus não pode deixar de ser, mas
o que é realmente Deus, a essência divina, nos falta ainda um sentido. Santo Agostinho costumava dizer que quando alguém me pergunta quem é Deus, eu não sei responder. Mas se ninguém me pergunta, eu sei. Ou seja, que Deus é difícil de ser explicado. Né? Talvez o sentido é esse sentir, né, que não é pelo intelecto. O intelecto não penetra na compreensão da divindade. Ajuda a chegar lá, mas é impossível, né? Tanto é que os espíritos disseram que é como explicar a um cego de nascença o que é a luz, o que é o espectro da luz. É difícil a gente explicar a um cego que já nasceu cego o que é a claridade. Então falta um sentido, uma percepção ao espírito para compreender a divindade. Então a gente compreende a divindade dentro do que é possível que os espíritos passam, né? As leis, que de alguma forma é um reflexo da divindade, as leis morais, embora Deus não seja as próprias leis, está acima das leis, né? Kardec chega a dizer, se Deus pode derrogar suas leis, eu não sei. O que é possível porque ele sendo todo-poderoso, ele pode alterar as próprias leis. Mas se isso aconteceu, eu não sei. Kardec diz isso em um texto dele, né? Se Deus em algum momento alterou as suas leis, eu não sei. Porque as próprias leis de Deus parecem ser inalteráveis e estabelecidas de uma forma com um equilíbrio perfeito. Mas a gente vê, por exemplo, uma mãe orando por um filho e a prova que estava programada por ali se alterar. Alterou a lei ou entrou em curso uma outra lei que mantém a harmonia do universo dentro das leis, que é um conjunto de leis muito perfeitas. Então, a gente não sabe muito bem, até porque a gente não sabe o que é imaterial. O que é imaterial? A gente não sabe. A gente pensa no mundo espiritual. O mundo espiritual, para o arrepio de alguns espíritas, não é imaterial. O mundo espiritual é feito de matéria. É um mundo incorpóreo, não tem uma matéria física. A questão 82 do Livro dos Espíritos. Pode-se dizer que os espíritos são imateriais, e imaterial não é bem o termo. Incorpóreo é bem o termo. Porque é matéria quintessenciada, na sua mais alta essência. Ou seja, é uma matéria fluídica. A gente vê as colônias, a gente vê, pelo menos o mundo espiritual, que a gente conhece da literatura mediúnica, é feito de uma matéria, como diz André Luiz, uma matéria mental. Né? André Luiz chega a dizer o seguinte, que tudo que está no mundo físico tem um correspondente mental de um psiquismo que primeiro elaborou numa mente para depois materializar. Né? Ou seja, o corpo não tem um perispírito, não tem um duplo que é o perispírito, que é a dimensão energética. Os objetos também têm uma matéria mental que o mantém. Aí eu fico pensando, então o planeta tem um planeta que é uma matéria mental do planeta que sustenta ele. E quem é a mente que sustenta ele? Jesus. Ou seja, se essa mente se afastar, a gente está frito. Né? É um governador espiritual que sustenta, que mantém. Um sonho. Um sonho, a gente vive aquilo, mas a gente nunca viu aquilo. É isso mais ou menos que você quer dizer? Não no sentido alucinatório, porque o sonho pode ser uma experiência, né, psíquica de alteração da realidade, onírica, né, mas no sentido que há uma dimensão mais sutil das realidades físicas, né? Exato. Os sonhos têm elementos muito complexos. Agora, voltando para a questão que você coloca, que eu acho que é interessante, é o seguinte. Ao longo da evolução, a gente já teve concepções de Deus mais primárias e mais materiais ainda. A gente está evoluindo para uma compreensão cada vez mais einsteiniana, mais energética, mais sutil. Mas ainda a gente tem dificuldade. Por essa razão, Carmen, e aí sua colocação faz todo sentido, por essa razão, Deus tem seus intermediários para facilitar a nós. Os espíritos puros têm uma relação direta com a divindade. Tem uma conexão direta com a divindade. Como nós não temos, no sentido de a gente compreender Deus em absoluto, a gente tem os seus intermediários. Kardec vai dizer, os espíritos são os agentes intermediários que executam as ordens de Deus no universo. Dos mais inferiores, que também executam a sua parte na obra da criação, aos serafins, aos querubins, aos anjos, que também fazem determinações nos cosmos, né, em nome da divindade. Por isso que Jesus é a referência. Por isso, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso eu venho em nome daquele que me enviou. Por isso que ele se colocava como sendo, eu e o Pai somos um nó. Estamos unificados. Estamos vinculados. Né? Então ele não era Deus, mas era a representação de Deus na Terra. Era o procurador de Deus na Terra. Exatamente. Então, Jesus sintetiza Deus para nós. Né? Como diz Haroldo Dutra Dias, um dia a lei de Deus encarnou. E essa lei se chama Jesus. Jesus é a lei de Deus encarnada. Exatamente, Luiz.
o Luiz está falando dos muitos chamados ao longo de reencarnações. É verdade, né? A chave da reencarnação, como a chave de alguns elementos que o Espiritismo explica, nos ajuda a entender esse processo. Ou seja, a gente está sendo chamado não apenas em uma única existência material, mas na vida. E a vida é uma só. Existências carnais que são várias. O indivíduo entra na reencarnação e sai da reencarnação sem entrar na vida ou sair dela. Já está na vida. Já está inserido na vida. Ninguém sai da vida. Sai do corpo físico, mas continua dentro da vida. Então, é interessante isso, porque está sendo chamado. Chamado no mundo material, chamado no mundo espiritual. Emmanuel, no prefácio de Paulo Estevam, vai dizer o seguinte: muitos falam do chamado que Paulo recebeu pessoalmente por Jesus, mas se a gente consultar a nossa consciência, todos nós somos em algum momento chamados. Recebemos algum convite. Recebemos alguma invitação. E cabe a nós, no momento em que a gente desperta e tem condição, assumir aquele chamado. Quando a gente tem condição de entender o chamado. A gente vai sendo chamado ao longo dos tempos, a divindade espera a nossa maturação também. E em alguns momentos a gente quer recusar. O nosso livre-arbítrio opta por rejeitar aquele convite em determinado período. Doutor Márcio, Doutor Márcio comentou aqui sobre os capelinos, os hebreus especificamente, a escolha de Jesus de mergulhar entre os hebreus para que eles fossem em tese, os disseminadores tanto da primeira revelação, da mensagem de Moisés, como mais tarde a mensagem do Cristo. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando Emmanuel fala sobre os hebreus, ele fala o seguinte, que por que era a linhagem do grupo de espíritos capelinos mais problemática. Não era mais problemática no sentido de mais rude, mais simples, mas justamente porque detinha um patrimônio maior, que tinha uma maturação maior e não vivia aquilo. Porque, olhemos bem, quando a gente está na ignorância se equivocando, a gente tem atenuantes por conta do nosso nível de maturidade. O problema é que quando a gente desperta, amadurece, tem o discernimento ético e continua mantendo os mesmos erros, isso tem uma gravidade maior. Por quê? Porque nós corremos o risco de cair na hipocrisia. Por isso que a hipocrisia era tão comum no povo hebreu. A pessoa sabia o que era certo e o que era errado, mas não fazia para projetar uma imagem e para ter uma vida dupla. Publicamente tinha uma face, os fariseus, e intimamente tinha outra face. Então, se limpavam de branco e por dentro todo podridão, como dizia Jesus. A hipocrisia é um processo muito complicado, porque é deliberado, o indivíduo não está errando por ignorância. Então, como eles detinham o maior saber, os débitos deles eram maiores. A responsabilidade deles eram maiores. Aí Emmanuel diz assim: no entanto, Jesus escolheu por 2 motivos. Primeiro, porque ele queria estar junto aos mais doentes, os sãos não precisam de médicos, e porque, apesar disso tudo, ainda assim, os hebreus eram os mais preparados. Não eram tão infantis, por exemplo, com a cultura politeísta. Olha o trabalho que Jesus ia ter se ele encarnasse numa cultura politeísta, onde acreditava que os animais são deuses. Havia um trabalho, como diz Kardec, havia um trabalho todo por fazer. Então os hebreus já tinham concepção de um Deus que era espiritual, um Deus só, uma força só que organiza o universo. Já era para ele falar sobre aquilo que ele queria falar. Então já tinha um trabalho feito. Mas o que é que ele está dizendo na parábola? Que apesar de vocês serem os mais preparados, de terem condição de compreender melhor a minha mensagem, vocês estão recusando deliberadamente o convite. O que é que vai acontecer? A mensagem vai para outros. Outros serão sacudidos e serão convidados a despertar. O que vocês deviam fazer, que é levar a mensagem para outros, vocês não estão fazendo, a mensagem irá para outros de qualquer jeito. E a missão de que vocês têm de levar a mensagem será perdida. Então é interessante isso, É muito interessante isso, muito bacana isso, e bonito, Daí a parábola da figueira, A figueira que representa Israel, A figueira seca, Que é uma alusão também forte, A figueira que não deu fruto. É uma expressão forte que Jesus se mencionava em relação aos fariseus. Então é interessante e bonito, É profundo até, É interessante a gente compreender isso, Daí a evolução, a primeira revelação, e aí vem a mensagem do Cristo, E a dificuldade, E aí a missão de Paulo de Tarso. A gente não pode deixar de falar sobre a missão de universalização de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso estava sendo ali antecipado. Daí, quando a gente vê Jesus falando, não vades aos pagãos, não ides aos pagãos, E mais tarde,
não ides aos gentios, né? Em algumas colocações, né? E aí parece que contraria a missão de Paulo, né? Mas em outros momentos, não se coloque a luz debaixo do velador, né? Retirar do alqueire, né? E iluminar. Né? Então, parece contraditório, né? Essas passagens, né? Mas, na verdade, a princípio ele falava sobre os gentios aqui, aqueles que tinham muito mais resistência. Né? Você bater em crianças, por exemplo, né? Você insistir em crianças que não têm condição de alcançar. Né? Por outro lado, ele fala na parábola que essa mensagem um dia iria, né? E que Israel perderia a sua missão. Então, é interessante isso, né? Como essa parábola fala de um monte de coisa, né? Já é uma incongruência, né? Ele ser chamado, depois ser observado e percebeu e aí foi retirado, né? Que a gente pode entender. Esse símbolo da túnica nupcial tem vários enfoques, né? Vários aspectos, né? Desde você se vestir emocionalmente da mensagem do Cristo, né? Algo simbólico, né? A vestimenta tem a ver com persona, né? Ou seja, você se identificar e se assumir para o mundo, né? Ou seja, vestir a camisa, né? É uma túnica nupcial, até algo que é mais psíquico, que é mais metafísico, né? O que eu quero dizer com isso? A gente pode desenvolver na próxima semana, mas assim, a ideia de que quando a gente se identifica, né, psiquicamente com algo, a gente acaba fazendo parte daquele contexto. Mas quando a gente está geograficamente num contexto sem se identificar, a gente fica descontextualizado. A gente tem outros interesses, a nossa mente está em outro lugar. Acontece isso? Acontece. No mundo físico acontece, mas acontece também no mundo espiritual, que é o símbolo do perispírito. Basta pegar um espírito e colocar numa colônia, a gente viu isso, André Luiz fazer isso várias vezes, né? Ó, coitadinho dela, pega ela e coloca na colônia. Ela é inserida na colônia e depois sai. Socorro, pelo amor de Deus. Lembram da senhora que trabalhava com infanticídio em nosso lar? Lembra mais tarde do homem perturbado em Obreiros da Vida Eterna? Lembra em Mensageiros que André Luiz passava e tinha espíritos deitados no chão e chegava a pisar na cabeça? Ele disse, meu Deus, constrangido, aí chamou o mentor, e o mentor paciente disse, converse com eles. Aí, né, porque os mentores com o André Luiz, deixa ele viver a própria experiência para ele se dar conta, né? E aí pega aquele indivíduo, retira dali, ele está pedindo ajuda, socorro, então sensibiliza. Mas o mentor tinha uma colocação que nem todo mundo que pede ajuda com a boca quer ajuda. A gente vê isso aqui na Terra. Né? Quanta gente que pede ajuda com a boca, mas não quer se ajudar. Quer permanecer no mesmo conflito. Né? Inconscientemente quer permanecer, masoquisticamente quer permanecer na mesma perturbação. E quer um apoio. E aí pega esse indivíduo, coloca na colônia, ele perturba o coletivo e se perturba mais. Porque ele não está identificado vibratoriamente. Né? Nós lemos recentemente uma passagem de Obreiros da Vida Eterna, de uma senhora que estava presa ao túmulo no cemitério, e André Luiz diz assim, meu Deus, ela está aí confrangida, etc., vamos tirar ela, etc. E aí o mentor espiritual diz assim, olha, é uma bênção ela ficar aí. Porque se a gente cortar os últimos liames que ligam ela ao cadáver e colocar ela na colônia, ela não se identifica vibratoriamente com a paisagem da colônia. Psiquicamente ela está revoltada, e sabe o que ela vai fazer? Ela vai atrás da família dela que ela deixou na Terra, e que ela perturbou tanto quando estava no corpo, desencarnou e continua querendo perturbar. Porque ela foi leviana na Terra, ela magoou o marido, agrediu o filho. E aí o mentor disse assim, o sofrimento benéfico para ela, para fazê-la amadurecer e crescer, e um dia se arrepender para querer realmente ajuda, é ficar presa ao túmulo. Se a gente dissolve o vínculo dela, a gente bota numa colônia, ela não vai ficar na colônia, não vai se adequar, porque ela não tem ainda padrão. O perispírito tá com outro peso, com outra densidade. Ela vai ficar descontextualizada, não vai gostar, não vai se identificar e vai ainda perturbar o coletivo. E se a gente deixar ela desligada, ela vai voltar à residência dela e o marido e os filhos não merecem sofrer a influência nociva dela. Porque ela não se fez merecedora e, ao mesmo tempo, ela é um agente nocivo. O filho recém-nascido, lá no berço, mas a presença dela perturbaria ele. Isso é explicação de Jerônimo, se não me falha a memória, em Obreiros da Vida Eterna. Tá vendo por que cada caso é um caso?
Tá vendo por que o espírito às vezes desencarna e fica no reduto doméstico e outros ficam em outro lugar? Uns ficam no umbral, outros ficam em clínicas, outros ficam na colônia, outros ficam na terra vagando, vivendo com os encarnados. Cada caso é um caso. Uhum. É interessante, Márcio, porque claro que para com os desencarnados, às vezes nós encarnados não temos esse poder total de penetração, né? Por exemplo, em sessões mediúnicas, tenho certeza que as pessoas que participam de sessão mediúnica sabem disso, né? Mas, tomando aqui, peço licença só para narrar a experiência pessoal, em sessão mediúnica, os espíritos em prática mediúnica já nos disseram em sessão mediúnica o seguinte: os espíritos que vêm aqui na desobsessão e no atendimento a espíritos sofredores são selecionados pelos benfeitores para serem trazidos aqui, porque já têm condição de receber a palavra do doutrinador. Porque há espíritos tão endurecidos que seria perda de tempo, seria jogar pérola aos porcos. E alguns, nós, os mentores, não trazemos para cá. Porque seria gastar o tempo do médium e do doutrinador em palavras e em abordagens que seria perder tempo, porque eles são muito endurecidos e tem que ainda o tempo passar. Então os mentores têm esse poder de penetração de selecionar para trazer as nossas mediúnicas. Então, se por acaso a gente não sensibiliza as entidades, é por inabilidade nossa, por falta de recurso nosso, né, que a gente vai aprimorando, é claro. Do ponto de vista da vida dos encarnados, se torna muito difícil, por isso que no mundo físico a gente deve, como diz Emmanuel, ajuda e passa, né? Ajuda e passa, faz o bem e passa. Mas é claro que com o tempo, com o nosso amadurecimento, a gente vai percebendo, né? Vai percebendo aos poucos aquela pessoa que realmente quer ajuda e quer se ajudar fazendo a sua parte e aquela que não quer, né? Aquela que, na verdade, deseja permanecer na mesma situação, né? Até na área de saúde a gente vê isso. Eu vejo gente chegando no centro espírita dizendo assim: eu já tive em tudo que é médico e ninguém sabe o que eu tenho. E fala isso até orgulhosamente feliz, né? Porque, na verdade, não tem nada. E, às vezes, é uma forma de dar trabalho aos outros, de não trabalhar e de permanecer na condição. Aí você chega para a pessoa e diz: você não tem nada. Eu não tenho nada. E aí fica agressiva. Quer dizer, o bom é ter alguma coisa. Quer dizer, então, às vezes, a gente vê esse tipo de postura, né? Eu já brinquei várias vezes com isso em palestra, né? Mas é só para descontrair, né? O programa Chaves, que é um programa de alta cultura filosófica e espiritual, né? Tem algumas frases que eu acho interessante quando ele diz assim: foi sem querer querendo, né? Quer dizer, foi sem querer querendo, é essa a ideia que a gente tem, né? A gente quer uma coisa, mas deseja outra e vice-versa, né? Por isso que Jesus vai dizer: que queres que eu te faça? Parece óbvio, né? Ou a pessoa doente e ele diz: que queres que eu te faça? Ele queria que a pessoa respondesse, despertasse, se envolvesse para que o magnetismo dele pudesse ser utilizado a benefício da pessoa, né? E a pessoa rompesse com os padrões, né? Então, o que queres que eu te faça? E tu crês que eu possa te curar? Né? Jesus estimulava a pessoa, né, a se envolver, né? Porque quantas vezes a gente tem essa relação, né? Eu vejo pessoas que, por exemplo, chegam na casa espírita, nem ficam na reunião, botam o nome delas e vão pular carnaval. Quer dizer, e a gente fica orando por elas, mas quem ora é que se eleva, né? Claro, a gente emite vibrações, o outro capta alguma coisa, a depender das possibilidades, mas quem sobe a montanha é que respira oxigênio puro. Então, a pessoa tem que se ajudar. Claro, é muito difícil, isso é um feeling que a gente vai desenvolvendo no trato com os outros. Na dúvida, a gente ajuda a todos, porque essa é uma proposta dos espíritos desencarnados, dos benfeitores, que têm um poder de penetração muito maior do que nós, né, que vão além, né? E mesmo os mentores, Márcio, tem alguns momentos que eles dizem assim: André Luiz, André, a gente já tentou com ela. A gente já tentou com ela, já colocamos ela na colônia, já aceitamos o pedido dela, ela foi, e no fundo ela não quer isso. Se perturbou, etc. O arrependimento ainda não brotou na consciência. Lembra daquela que era dona de escravo? E aí André Luiz se aproxima, e ela pedindo ajuda, e aí quando começa a conversar: pois era só uns escravozinhos que eu tinha, o que é que tem? E aí falava das torturas que fazia, e André Luiz ficou horrorizado. E disse: pois a gente pegou ela, colocou na colônia, né, para ela se renovar, mas quando a gente toca no assunto, ela fica agressiva com todo mundo e faz um escarcéu. Então, ela não pode ainda ficar. É necessário ficar aí. Outro episódio nosso lá, né? A entrevista de André Luiz com Clarencio, né? Que viu uma senhora, né, com ele, porque Clarencio atendia sempre em dupla, né? Para que um aprendesse com o outro depoimento. E quando André Luiz ouve a mulher falando: olha, eu queria um trabalho, etc., eu queria... E aí
Clarice disse, mas a senhora já foi colocada no setor X, no setor Y, no setor Z. Né? E ela diz, mas as pessoas do setor X, do setor Y, do setor Z são todas muito complicadas, muito problemáticas. Né? Eu disse, pois é, mas aí depois eu transferi a senhora para outro setor e a senhora teve uma oportunidade de trabalhar na enfermaria X, etc. Não, mas as pessoas de lá são muito problemáticas também. Eu disse, pois é, já que as pessoas são muito problemáticas, eu vou proteger a senhora das pessoas problemáticas e deixar a senhora, por enquanto, a senhora não vai trabalhar, fique em paz, fique tranquila, ociosa. Né? Porque Clarice queria, na verdade, deixar ela pensar e ficar com ela mesma até que ela descobrir quem era problemático. Porque ela ia perceber que tinha uma pessoa muito problemática com ela, né? Que era ela mesma. Né? Então, quer dizer, tem essas terapêuticas, essas coisas, né? Que o mundo espiritual aí oferece, né, a todos nós. Né? Então, eu acho que a túnica nupcial a gente vai desenvolver com esse conceito de perispírito, com leis espirituais, essa expressão dura, atai-o, né, as mãos e os pés, e jogai-o nas trevas exteriores, né, que tem a ver com esse processo que a gente já está aqui iniciando, colocando aqui na próxima semana com o texto de Kardec. Né? Vamos acabar, que eu já excedi o horário, né?